Olá pessoal, como vocês estão? Espero que tudo bem. A gente vai seguir os nossos estudos sobre a literatura nesse momento. Então, esse conteúdo ele é muito importante, ele é fundamental para que a gente possa continuar depois os nossos estudos literários sobre modernismo no Brasil. E pessoal, o modernismo ele foi um divisor de águas na literatura, nas artes aqui no Brasil. Então, lá em 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, a gente teve a Semana da Arte Moderna. Então, por isso que o modernismo no Brasil é essencial assim para a cultura brasileira e por isso que entender de onde veio o movimento modernista no Brasil é importante também. Então, vale lembrar que as vanguardas artísticas europeias, elas são correntes artísticas que estavam na Europa, que foram difundidas a partir da Europa, com algumas intenções muito óbvias, né, desse movimento artístico, que vai culminar, então, esse grande ganho modernista que a gente teve nas artes aqui no Brasil. Então, aí no livro didático, no Veredas da Palavra, né, unidade 3, o volume 3, a partir da página 45 encontra-se esse conteúdo. Okay? Então, olhem só esse quadro. Esse quadro, depois a gente vai classificá-lo, mas assim, ele é um quadro que ele se encaixa e representa muito bem o movimento das vanguardas artísticas europeias, porque pela sobreposição das imagens, as formas, a expressão, ele pode se encaixar em muitos dos movimentos de vanguardas, como eu já disse, né? O expressionismo, o cubismo, talvez até o expressionismo, né? Perdão, o futurismo. O nome desse quadro é A Rua Entra na Casa. E se vocês percebem, pessoal, a gente tem uma pessoa na sacada e está havendo alguma manifestação na rua, pessoas estão passando ali e existe, obviamente, uma sobreposição de imagens. Se você vê atrás dela, nas costas dela, mais ou menos nesse local aqui, você vê um cavalo, né, um homem cavalgando tal, já dentro da casa dela. Então veja só a intenção do artista ao fazer isso. Na história, as vanguardas artísticas europeias elas se encontram lá no início do século XX, tá? E a ideia era que houvesse uma ruptura radical da representação artística da realidade. Por quê? Porque a representação artística da época era simplesmente você copiar a realidade, você representar a realidade. E a intenção das vanguardas era que se fosse além disso. O que acontecia na Europa nesse momento? Havia transformações intensas no campo da economia, da política, da sociedade, da cultura. E essas transformações, elas eram acompanhadas de contradições extremas, ainda nessas áreas, né? Então, as inovações técnicas, o progresso industrial, a consolidação do capitalismo e também do modo de vida urbano, eles foram acompanhados de conflitos sociais, por exemplo, entre a colônia, que no caso aqui do Brasil já era uma neocolônia, e o imperialismo. E tudo isso vai culminar na Primeira Guerra Mundial, né, 1914 ali. Então, pessoal, que sentimentos as pessoas tinham nesse momento? O que as pessoas sentiam, pensavam, viviam nessa época? Então, o sentimento era de bastante euforia, mas também era de desencanto e perplexidade. E vejam que as artes elas refletem muito isso, né?
Aqui tá tapado, eu tô bem na frente ali, mas é aquele quadro Grito do Eduardo Munch, né? Os artistas tinham a intenção de provocar, escandalizar, ridicularizar as bases da ideologia burguesa, as bases daquilo que era considerado arte pelos burgueses. Portanto, o movimento de vanguarda, ele se dá também pelas experimentações, por trazer dúvidas, por trazer questionamentos sobre o homem moderno. Que homem é esse? Que percepção que ele tem da realidade? Ok? Tem um filme que ilustra muito bem esse contexto que se chama Meia-Noite em Paris. Então você tem que ir para Paris e à meia-noite só você consegue assistir esse filme lá. Mentira. O nome do filme é Meia-Noite em Paris. Então você pode assistir. Eu não sei se tem na Netflix, mas é interessante você buscar, tá? Então, o que são as correntes de vanguarda? Primeiro, é interessante a gente lembrar ou saber que vanguarda vem do termo avant-garde, do francês, que é no sentido bélico, né, no sentido da guerra, que significa o que marcha na frente. Então, as correntes de vanguarda, elas traçam alguns caminhos inovadores no que diz respeito à criação de paradigmas novos ou originais. Por quê? Porque os paradigmas das artes que já existiam precisavam ser modificados, tanto na pintura, como na escultura, na música e na literatura. Obviamente que o que nos interessa bastante é como que isso se dá na literatura. Então, por meio de panfletos ou de manifestos que eram publicados em jornais, os escritores literários traziam essa crítica à herança cultural do século XX, que era considerada por eles conservadora e ultrapassada. Não existe problema nenhum em uma cultura ser conservadora, contanto que ela não seja ultrapassada, ou seja, ela precisa caminhar conforme o avanço cultural. A gente vive uma grande polarização hoje aqui no Brasil quanto ao conservadorismo e a movimentos contrários, né, ao conservadorismo, que simplesmente querem negar esses valores culturais mais conservadores. Bom, a partir do momento em que eles se tornam ultrapassados ou radicais, eles precisam ser repensados, né? A intenção das vanguardas é fazer o quê? Libertar as artes de uma representação que seja só real e linear. Então isso é muito interessante, né? O pensamento do artista de vanguarda, ele não é linear. E ele não é só representativo no sentido real. Ou seja, a criação artística, ela não deve só representar a realidade, ela pode ir além, deve, né? E também não deve ser apenas linear. Pode ser multilinear, pode ser de outras formas, outros caminhos, tá? O primeiro movimento de vanguarda é chamado futurismo. Cronologicamente é o primeiro porque teve início lá em 1909. Então o futurismo brinca muito com a temática da guerra. E a proposta, bem radical, é de destruir formas culturais e artísticas do passado. Tanto que o slogan deles era "Abaixo os museus!". Então olha só, né? Para eles deveriam se destruir os museus. Obviamente que eles não tinham essa intenção destruidora literal, mas era para chocar o público e incitar o rompimento com aquele saber já constituído, ou seja, um saber inócuo, né, imexível, vamos dizer assim, e ultrapassado. Eles eram admiradores do mundo moderno, por isso eles exaltavam a vida urbana e também a tecnologia, como as máquinas, a velocidade, os ruídos e as multidões. A gente tem aqui duas obras artísticas do movimento futurista. Então vocês percebem que aqui é uma representação de um carro passando, tanto que o título do quadro é "O Carro Passou". E o que você vê aqui? Você vê um vrum, né? Querem que eu repita? Vrum. E aqui a gente vê a questão do movimento, né? A questão do excesso de marcas, talvez das lojas e tudo que as pessoas viam nas cidades.
A literatura futurista, ela era marcada por versos livres, então não tinha mais soneto, rima, métrica, aquilo que a gente já estudou. A ideia deles era destruir a sintaxe tradicional. Qual que é a sintaxe que a gente tem hoje? Sujeito, verbo, predicado. Então, a destruição disso, né, a sobreposição, a inversão de ordens, era a proposta da literatura futurista. Veja que interessante, eles queriam abolir adjetivos e advérbios no texto poético, porque eles achavam que isso poluía o ideal futurista. E olha que interessante isso. Por eles assumirem essa questão da temática da guerra e do nacionalismo bem forte, esse movimento foi associado ao fascismo, lá com Mussolini, e também ao nazismo, lá com Hitler. Veja que interessante isso, né? Na página 49 tem um manifesto futurista. Então, recomendo vocês lerem. Eu vou deixar depois em PDF essas páginas para vocês lerem e consultarem. Obviamente que aqui vocês dificilmente conseguem ler, mas é interessante vocês lerem o Manifesto Futurista. O cubismo, ele primeiro nasceu nas artes, na pintura. Tá? Esse aqui é um quadro do Pablo Picasso, chama-se Les Demoiselles d'Avignon. Ele colocou a exposição, uma exposição que teve na França em 1907, ele colocou esse quadro lá. E a tendência do cubismo era nova, porque brincava com uma técnica de remontagem ou demontagem, que brincavam o quê? Com composição e recomposição da realidade. Em que sentido? Trazer diferentes perspectivas sobre o mesmo objeto. Então, olhando, por exemplo, para cá, a gente não sabe se essa mulher está de frente, de costas ou de trás, assim como essa pessoa, assim como essas demoiselles aqui. Então, o cubismo ele brincava com essa questão da perspectiva, tá? Com a sobreposição de imagens. Os pintores cubistas, então, eles faziam justamente isso, né, que eu estou comentando com vocês. Então, esse jogo, né, de formas, de expressões, de dimensões e perspectivas, a gente consegue ver nesses quadros aqui, ok? Na literatura, a literatura cubista propunha a destruição e a reconstrução. Ou seja, você pode quebrar a linearidade e fragmentar o discurso. Então, por exemplo, um poema cubista, ele não segue versos, não segue em rima, não segue em estrofes e também não segue um discurso que vai do começo, do meio e do fim. Existem sobreposições de assuntos, então vários assuntos podem ser tratados num poema só, e também existe a desconexão entre tempo e espaço. Ok? O manifesto cubista está lá na página 51. Vocês podem dar uma olhada depois lá. A gente tem o manifesto cubista. O terceiro movimento é chamado expressionismo. Como que o expressionismo se manifesta na literatura? Bom, muito próximo daquilo que a gente percebe na pintura e na escultura. Então, a intenção do expressionismo é fazer o quê? É expressar sentimentos e ideias de modo chocante. Ou seja, a partir de uma distorção daquilo que a gente vê, da realidade visível. Existe, entretanto, um estado de insatisfação, de nostalgia e de melancolia expresso pelo expressionismo, que é causado pelas crises e incertezas da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, a Primeira Guerra Mundial trouxe uma deformação do mundo, uma visão dolorosa e até apocalíptica da realidade, porque parecia o fim do mundo. Imagina, né, aqueles países que passaram pela Primeira Guerra, como é que eles não estavam. Os expressionistas, eles, na pintura, como eu tinha dito para vocês, ó, por exemplo, o Grito, do Eduardo Munch, eles expressam os sentimentos de perplexidade e angústia. E assim como nesta obra aqui, a gente vê a associação de elementos abstratos na linguagem. E isso também se reflete na literatura, ok? O quarto movimento
de vanguarda é o dadaísmo. O dadaísmo, pessoal, ele não tem uma duração muito longa. Ele surgiu na Suíça em 1910 e durou aproximadamente 2 anos. A ideia do dadaísmo era negar valores culturais. Por isso, o dadaísmo ele tinha uma postura muito extravagante e até ilógica da expressão artística. Para quê? Para surpreender e afrontar as pessoas. Para o dadaísta não havia nem passado e nem futuro, apenas a guerra, o caos, e o caos é nada. Por isso que os dadaístas eles tinham uma anti-arte, uma anti-literatura. Em que sentido? Para se produzir arte, na ideia deles, bastava você improvisar, você não ter uma ordem, não ter uma certeza, você não ter uma junção de ideias, você não ter um equilíbrio formal e nem temático nas suas obras. Tanto que, por exemplo, é muito engraçado, a gente pode fazer essa experiência depois em sala, eles têm uma receita de como fazer um poema dadaísta. Então ele diz assim, pega um jornal, recorte algumas palavras de que você gosta, coloque num saco, agite, pegue um papel com cola, pegue uma palavra e vá colando na ordem que você tirar do saco de plástico as palavras que você tinha recortado. Assim você forma um poema dadaísta. Olha só, proposta, né? Na página 52, se não me engano, tem o manifesto dadaísta. E vejam que interessante as obras dadaístas. Então o cara pegou aqui um mictório, colocou virado para frente o lugar onde iria a urina. Nessa obra a gente tem um banquinho com uma roda de bicicleta. Então vejam que elas não têm como a gente viu aqui anteriormente, né? Não tem uma temática linear. E o último movimento de vanguarda é o surrealismo, lá de 1924. Então o surrealismo ele era pautado na psicanálise do Freud, ou seja, a proposta era que se conhecesse o homem de forma total e que se negasse a lógica e a realidade. Ou seja, era muito mais importante o inconsciente para a construção artística do que o consciente. Ou seja, trabalhava-se com lembranças, com desejos, com sonhos, e extrapolava-se o limite ou os limites da realidade. O que eles pregavam era o que se chamou de automatismo psíquico, que é o quê? É o fluxo do inconsciente, ou seja, é você escrever ou pintar de modo espontâneo. Por exemplo, você pegar uma caneta e um papel e simplesmente começar a escrever aquilo que vier na tua cabeça sem uma ordem, sem, por exemplo, aquilo que a gente trabalhou, né, nos textos argumentativos, né, de apresentar o tema, apresentar argumentos para defender o tema, propostas de intervenção, não. É esse automatismo psíquico, ou seja, você dá vazão ao teu inconsciente. Os artistas surrealistas, por exemplo, a gente tem o Salvador Dalí, que pintou esse quadro chamado A Persistência da Memória. Olha que interessante, esse jogo que se faz da questão do inconsciente. Tá? Existe o Manifesto do Surrealismo lá na página 56, vocês podem dar uma olhada também depois. E, pessoal, sugiro que vocês façam as atividades. A gente não vai ter atividade avaliativa sobre esse conteúdo, mas a gente vai fazer as atividades que eu vou deixar em PDF para vocês. E na segunda-feira, às 12h30, nós nos encontramos para conversar sobre essas atividades, ok? Então, pessoal, bons estudos, boas atividades. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado, bons estudos. Até a próxima. Abraços.